E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Hoje, dia 9 de novembro, então temos aí uma super quinta. Geralmente aí decisão de taxa de juros, depoimento de Fed, vem sempre na quarta. Hoje veio aqui ó, na quinta-feira, discurso do Powell. Então cabeça branca falou e trouxe aí bastante volatilidade, um pico aqui de mais de 1.000 pontos, praticamente em linha reta esse movimento aqui. Então vamos dar uma olhada aí nas possibilidades do dia, nas movimentações que a gente localizou. Eu operei aí no período da manhã, consegui pegar bons movimentos, então identificar todos eles. Deu trade de abertura, o Dolinha resolveu andar só depois do almoço. Mas antes de a gente ir aqui para o nosso panorama, pedir aqui como sempre o like no vídeo. Ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos, entrega mais esse tipo de conteúdo aqui que eu trago. Então fortalece aí com o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E dizer que estamos aí nas últimas vagas para a próxima turma de mentoria que vai começar agora no dia 20 de novembro. Meu site está aqui na descrição, tem todas as informações caso você queira estar com a gente operando junto no dia a dia, aprendendo e vendo aqui ao vivo durante o pregão acontecendo todas essas análises que eu passo aqui nos vídeos de fechamento. Não perde sua inscrição que as vagas já estão para se encerrar. Então galera, vamos lá. Abertura do nosso índice. Começo aqui olhando 2, 5 minutos e percebo que eu tenho aqui médias comprimidas, ou seja, média de 20 e média móvel de 200 num cenário comprimido, ou seja, próximo. Meu pulmão está fechado, ele pode expandir esse movimento. Então pelo 2 e pelo 5, a minha zona de Fab Four, ela ficou aqui equivalente nos dois time frames. Então eu pego aqui ó, meu caixote de Fab Four e prolongo isso daqui para frente. Dessa maneira eu posso optar aqui ó, deixa eu marcar aqui, vamos lá, colocar uma cor cinza aqui ó, meu caixote de Fab Four, meu concreto de Fab Four. Essa região é a melhor região que eu vou ter aqui ó, para trades compradores. E aí conforme o preço vai se afastando, eu vou diminuindo a qualidade aqui para optar pela compra. Como nós abrimos muito próximo a essa região, era a melhor zona de compra possível que nós tínhamos. Então a gente já tem uma possível compra aqui ó, na barra 1 desse movimento. O stop correto dessa estratégia é abaixo dessa zona, mas daria para usar um stop aqui ó, abaixo dessa região de médias. Também aqui estava bastante confiável. Então foi a primeira operação. Eu peguei a compra na anulação dessa barrinha 8 aqui pelo 1 minuto, que é uma top inteiro takeout aqui ó, nessa barrinha 8. Com stop abaixo pela média móvel de 20, fui guiando esse movimento, então utilizei aqui um stop um pouco mais longo nessa região. Daria para se proteger também abaixo dessa barra 5 aqui, que era essa barra aqui ó, dos 2 minutos, a barrinha número 3 dos 2 minutos, que era já uma barra de bastante força compradora. Também ativou aqui essa top inteiro takeout pelos 2 minutos. Então, vários pontos de compra. E aí, qual o movimento a gente poderia pegar aqui para utilizar como alvo? Eu posso projetar esse retângulo aqui do Fab Four para cima. Então eu poderia fazer esse tipo aqui ó, de projeção de movimento. A gente tem primeiro, segundo alvo aqui atingidos. E eu vim fazendo a condução dessa operação na compra pela média móvel curta. Então a gente comprou esse movimento e não tinha o porquê abortar esse trade antes. Deixa o preço vir aqui ó. O preço está respeitando somente a média móvel curta aqui do 2 minutos. Então não havia motivos, a gente deixou essa barra 12 aqui, uma barra bull de lock 3. Essa barra 12, ela fecha acima de todas essas barras, então é uma barra bull aqui de continuidade de movimento. Se eu vier aqui ó, com uma linha no topo dessas barras, ó, ela consegue fechar acima dessa zona de fechamento anterior, que nenhuma barra tinha conseguido fechar ainda. Dá continuidade, aqui nessa barra 15 eu já tenho uma BT de lock 3 também, com troca de polaridade com essa região aqui toda, dando aí também continuidade do movimento. Então quem não abraçou aqui no começo do dia, dava para ter abraçado essa barrinha 12, essa barrinha 15. Um ponto aqui que ficou um pouquinho, vamos dizer assim, receoso da gente pegar essa operação, era uma retração desse movimento da queda. Então é um movimento que eu gosto bastante de reparar, e nós tínhamos aqui ó, uma retração de 61%. Tanto que o preço, ele bate aqui uma vez, ele bate aqui a segunda vez, e aí sim ele consegue ter força para romper esse movimento. Dessa maneira, muita gente aqui ficou com receio desse 61, então poderia até ser uma região aqui de parcial para quem conseguiu comprar aqui no começo do dia.
utilizar essa região aqui como região de parcial, ou então realmente aguardar o teste nessa região, após testar uma vez, após testar duas vezes e o preço não conseguir nem perder a média móvel curta e deixar ainda barras compradoras, eu estava sendo também ancorado aqui, ó, pela VWAP no nosso dia, né? Essa barrinha 12 aqui foi o gatilho aqui de continuidade desse movimento, ou então a barrinha 15 já fechando acima da região dos 61%. Então, trade aqui, ó, acompanhado, testamos retração de 76% desse movimento da pernada de baixa, também seria um possível ponto aqui de alvo, e eu também poderia projetar esse movimento do dia aqui, ó, para cima, barra número 1 para cima, a gente tinha mais aqui, ó, de 100%, né? Ou então esse movimento todo aqui, ó, de projeção do dia, né? A gente teve aqui, ó, primeiro alvo também nessa região atingido. Essa barrinha 27, ela sinaliza para nós o quê? Uma possível barra de exaustão de movimento. É uma barra que está longe de todas as médias, ela não está ancorada em nenhuma média. Desde a barra 21 aqui, ó, que a gente teve essa BT, eu não tive nenhuma ancoragem das médias, então veio aqui, ó, já viemos no barra barra seguindo essa operação. E eu tenho essa barrinha de exaustão no 2 minutos, eu tenho essa barra de exaustão no 1 minuto, eu tenho também uma barra de exaustão nos 5 minutos. Essa sequência de barras aqui, ó, era para colocar o trade no bolso. Então, a região aqui de alvo atingido, a gente deixa essa barrinha aqui de exaustão. Pelos 5 minutos a gente tem um acionamento aqui, ó, de um CAS, né? A sequência de barras consecutivas. Acionou um CAS, daria já para fazer a virada da mão nessa barra dos 5 minutos com stop logo acima, ou aguardar aqui os 2 minutos, que a gente teve aqui dois possíveis cenários, né? Era uma região já cara nessa região aqui, ó. A gente já estava num cenário mais amplo. Eu tenho aqui um cenário de um CDB em situação especial, comprando essa barra 33, e ele chegou a pagar aqui o tamanho do meu primeiro push. Então, mas não foi uma operação que eu fiz, pelo contrário, né? Já dava pra gente esperar uma possível falha de topo, que aconteceu nessa barra 35, sinalizado aqui com um topo menor. Então, esse movimento aqui, projetado ele para baixo, a gente poderia utilizar alvos dessa projeção, ou então trazer aqui também com níveis de retração desse movimento aqui, ó, de alta, dessa máxima para esse último movimento. Aqui eu tenho algumas confluências nessa região, né? Nós voltamos, ó, deixa eu pegar aqui região de Fibo, para a gente projetar esse movimento para frente, também poderia ser uma região de alvo. A gente percebe uma confluência nessa região. O que eu tenho aqui, né? Ó, vamos colocar aqui bem grosso. Eu tenho uma troca de polaridade, que eu comentei ontem nos meus stories sobre o que era a troca de polaridade. Uma região aqui que tem caráter de resistência, após ser rompida, vai ter características o quê? De suporte. Então aqui atrás, aqui na frente eu também tenho características de suporte para essa região. Tanto que eu bato uma vez, bato duas vezes, eu não consigo romper essa região. Por quê? Porque ela para mim era uma região de suporte após essa troca de polaridade. Era também aqui, ó, a mesma linha do caixote do Fab Four. Eu também tinha retração de 61% desse último movimento aqui, ó, comprador. Então, pullback na região de 61%. Outros fatores aqui, ó, vamos eliminar tudo isso para o gráfico ficar mais limpo. Eu tinha 100% desse movimento aqui, ó, de impulsão, correção, falha da continuidade, veio cravar aqui o alvo de 100%. Mais confluências nessa região. Olha os 5 minutos que eu tenho aqui. Eu tenho média móvel de 200. Pelos 5 minutos, no começo do pregão, eu já tinha aqui, ó, médias comprimidas. Esse movimento de impulsão e correção veio o quê? Para passar a média móvel de 20 para cima da média móvel de 200 e eu entrar aqui no mercado comprador. Então, essa barrinha número 20 aqui é uma barra aqui de ignição de movimento comprador. Então, seria possível comprar ela com um stop aqui abaixo, porém é um stop mais caro, né? Aqui pelos 5 minutos, ó, um stop de 300 pontos, não era tão caro assim. E aí, eu também poderia ter a opção de aguardar um próximo gatilho. Pelos 5 minutos, eu tenho aqui um Bull 180, né? Então, a eliminação aqui, ó, aciona esse Bull 180, daria para colocar stop aqui abaixo. Ou o cenário dos 2 minutos, eu tenho aqui, ó, a barra número 55, que a gente já estava fazendo a virada da média de 20 com a média móvel de 8. Aqui deu um calor, quase veio aqui, ó, cutucar, voltou para buscar liquidez. Eu tenho a barra 62 de continuidade. Depois eu tenho a TTTO aqui junto com essa barrinha Bull, já com as médias alinhadas. E aí sim, esse movimento foi embora, ativando o que? Um pivôzão de alta. Eu consigo romper essa região de máxima anterior, consigo romper a máxima de ontem, eu vim buscar aqui, ó, a máxima de ontem, e aí a gente vai localizar os possíveis alvos desse movimento.
Então eu tenho aqui um movimento de pivôzão de alta formado, ó, a impulsão, a correção no 61%, rompimento dessa máxima com barra sólida. Após o rompimento dessa máxima, eu posso trabalhar com esses níveis aqui de alvo, ó, com esses espelhamentos desse movimento. Esse rompimento aqui, ó, também, eu já falei da troca de polaridade aqui no começo do dia, com essa região aqui, que eu também tinha VWAP aqui do dia anterior, ó, como região também para ajudar, né, nesse nível de suporte. Eu também tive uma troca de polaridade nessa máxima. Então, rompemos aqui região de máxima anterior com uma barra sólida, realmente falando, pô, eu quero ir além desses níveis de preço. Então, uma barra bem forte aqui. Era quem não comprou aqui era o que? Aguardar o pullback e a continuidade desse movimento. A continuidade desse movimento veio exatamente aqui nessa troquinha de polaridade, barrinha número 73 já, habilitando essa possível compra, ou pelos 5 minutos eu tenho o cenário de um gift. Posso comprar o rompimento dessa barra 29, que é um presente para eu comprar o que? Essa barrona elefante. Na troquinha de polaridade, eu tinha grandes chances aqui de buscar o segundo alvo. Então eu poderia trabalhar com alvos desse espelhamento maior, que eu já aqui ó, já estou traçado, ou alvos também ó, desse espelhamento menor, desse movimento aqui em V, após dar continuidade no movimento, que era o que? Uma confluência de alvos. Olha lá, então eu tinha alvo no 435 do movimento maior e no 440 desse movimento menor. Foi aí para nós a nossa saída, o nosso alvo dessa operação, região aqui de interesse. Dava também para a gente veio conduzindo nessa operação por pivôs, então a saída por pivô aconteceu aqui abaixo da barrinha 89, os últimos lotes aí da condução foi tirado aqui ó, na condução dessa operação, após atingirmos o alvo de Fibo. Ainda tivemos mais oportunidades aqui no decorrer da tarde, né? A gente teve o discurso do Powell, nós já começamos a cansar o movimento, então deletando aqui todo esse movimento, a gente já percebe o quê? Que nós deixamos um cenário de topo menor. E esse topo menor aqui, de novo, né? Ele veio onde, né? Na retração. Então, eu gosto bastante de monitorar as retrações desses movimentos, quando a gente tem aqui, ó, principalmente a perca da média móvel de 20 com o cenário de Martin Bear, o topo menor, ele geralmente é formado na retração de 61%. Então, por acaso, quem vendeu essa top in tail aqui, ó, na retração de 61 para vir buscar por essa correção, colocou o stop aqui em cima, ó, demorou pra caramba pro trade desenrolar, mas a partir do momento que ele vem renovando as mínimas, não consegue renovar as máximas, a tendência vem virando e o alvo é a média móvel de 200. Aqui pelo 2 minutos a gente demorou um pouquinho, né, para conseguir atingir. Tivemos aqui também o discurso do Powell, né? E aí, a partir desse momento, ó, o que eu tenho? Teste na média móvel de 200, média móvel de 200 não entra com força compradora. Eu também posso monitorar quando a gente entra no processo corretivo. A operação, por exemplo, que eu fiz ontem na venda, né? O que eu estava monitorando? Estava monitorando, deixa eu colocar nos 5 minutos aqui para ficar mais legal, retrações desse movimentão aqui todo, né? Então, região do 61 foi meu alvo de ontem. Hoje, como nós superamos aquele topo, eu só amplio a minha retração desse movimento. Então, venho desse topo aqui para esse fundo. E aí, a gente percebe o quê? Que voltar lá para os 2 minutos, a gente já tem um cenário alinhado nos 2 minutos para queda, né? Média móvel de 20 apontando para baixo, média móvel de 8 apontando para baixo, média móvel de 200 sem efetividade. Eu faço o rompimento da média móvel de 200, pullback pós rompimento da média móvel de 200. Eu tenho uma GBTO aqui ativa nessa barrinha aqui 176 após a anulação dela, e eu também tenho aqui um BDP, um breakdown play, que é o movimento lateral, só aguardando a média móvel de 20 chegar aqui no preço. Pelos 5 minutos também estava alinhado, pelos 5 minutos aqui foi um pullback, né? Na média móvel de 8, então um trade aqui em lock 3 pelos 5 minutos, uma TT em lock 3, pelo 2 minutos alinhado com o 5, mesmo movimento aqui que a gente teve no começo do dia. No começo do dia eu tinha o que? O 2 minutos alinhado com os 5 minutos. Esse movimento na hora de fazer a queda aconteceu da mesma maneira, né? O 2 minutos alinhado aqui com os 5 minutos. Então eu tenho aqui uma barra, de novo, aquela barra que nasce na média móvel de 20, já fecha abaixo da média móvel de 8. Aqui eu tenho a melhor qualidade possível, porque eu tenho média móvel de 200, média móvel de 20, média móvel de 8, ambas num cenário comprimido, então esse movimento pode expandir. Ah, Alisson, mas ficou muito caro esse stop. Realmente ficou muito caro esse stop, ainda mais pelo 2 minutos. É um stop aqui de 380 pontos. Dessa maneira nós podemos entrar com o stop de Pablito, quando o stop acaba ficando muito caro na barra elefante. Esse stop ele tem um risco maior de você acabar sendo violinado,
mas ele também tem o que? Geralmente é um stop muito pequeno, então é tranquilo. E também possibilita a continuidade desse movimento. Então, após a formação dessa barrona, você deixa seu ponto de entrada aqui, ó, um tique abaixo dessa barra elefante e coloca o stop na próxima barra, na própria barra que romper. Então, eu entro nesse setup assim que essa barra ela é anulada com stop na própria barra. Então, é um risco muito pequeno. Nesse caso aqui foi um risco de 30, 40 pontos para pegar a continuidade desse movimento que chegou a pagar aqui, ó, 550 pontos. E onde só a gente atingiu, né? Novamente aqui, ó, deixa eu colocar num 15 minutos. Retração de 61% aqui, ó, no tique. Após atingir essa retração de 61%, aqui já era 3 horas da tarde, fala do cabeça branca. E qual foi o discurso do Powell, né? Que aqui, ó, política monetária, ó, Powell diz que não está confiante com a política do... Powell diz não estar confiante de que a política monetária do Fed está rígida o suficiente. Aí já sabe, o mercado sente. Além do mercado sentir, a gente já estava numa região muito esticada, né? Pô, o Ibov já está aqui, ó, numa sequência de movimento já muito esticado. Chegando nessa zona aqui, ó, de interesse de resistência. Além disso, se eu vier aqui no índice futuro semanal, olha só o que eu tenho aqui em cima. Deixa ele carregar. Olha só a média de 20 do semanal aqui fazendo pressão nessa região. Então tudo isso aí contribui para esse retorno desse índice, esse sentimento aqui já de exaustão, uma possível queda, uma possível realização de toda essa alta. Além disso, eu também posso monitorar o que? Pelo movimento aqui, ó, de impulsão, correção, continuidade do movimento para possíveis alvos. Nesse discurso a gente atingiu aqui, ó, 200% desse movimento todo projetado pela frente. Também era o que? Além de 200%, retração de 61, era o preço bola. Eu vim aqui, ó, na casa dos 120 mil pontos, bola em linha reta. Eu sei que é uma resistência psicológica para os preços. Chegando aqui de maneira esticada, deixando uma BT kamikaze, era possível também buscar por esse retorno, porque eu tive um afastamento muito repentino das médias. Então o preço ele não se distancia infinito, ele volta aqui para suas médias, então deu para pegar essa oportunidade na continuidade do movimento e no retorno também desse movimento. Como vocês sabem que eu fico aqui viajando com o Fibo pelo gráfico, eu também gosto aqui de olhar esse movimento de queda, movimento de retorno. Até onde que nós retornamos? Mais uma vez, até a retração de 61. Então, de novo aqui, zona de interesse, preço voltou a ficar caro. Se eu perceber aqui o alinhamento do 2 com os 5 minutos, ele veio só para realinhar, né, as médias dos 5 minutos. Então, média móvel de 20 continuou apontada para baixo. Não era uma reversão de movimento, era só um pullback profundo. E aí, pelos 5 minutos, eu tive aqui a continuidade do movimento acontecendo na barra 84. E pelo 2 minutos, vamos lá, pelo 2 minutos, foi exatamente esse pullbackinho aqui, ó, onde eu tenho na barra 219, 210 e 209, 210 e 211, a continuidade do movimento. A mesma barrinha que eu tenho aqui, ó, na barrinha 181, eu tenho aqui na barrinha 211. Então também tinha a oportunidade de pegar próximo à média por essa GBI, mesmo cenário que aconteceu aqui em cima, né, bem próximo à média. É o melhor contexto que eu gosto de pegar quando o preço ele ainda está bem próximo das médias, com as médias próximas e paralelas, dando continuidade. Aqui ficou melhor ainda, né, nesse segundo movimento, porque aqui eu já estava muito perto, até mesmo pelos 5 minutos. Essa barra 84 foi uma top inteiro em lock 1, dando aí continuidade do movimento, que também chegou a pagar aqui, ó, mais de 700 pontos em linha reta. Se eu for de novo voltar aqui para os 15 minutos, eu percebo que esse movimento, além de buscar 200 do 15, ele veio buscar qual nível de retração de toda essa pernada aqui, ó? A retração de 76%. Então, região de interesse, fundo anterior. Olha só, fundo anterior, região dos 71%. Média móvel de 200 dos 15 minutos. Preço chega nessa região aqui bastante esticado. Mais um padrão aqui de rejeição de fundo. Olha só a barrinha aqui, ó, de retorno de movimento, bem bonita essa barrinha também, para buscar por esse movimento aqui, ó, já chegou a pagar, vamos ver quantos pushes, olha lá, quase 2 pushes, 1 push e meio essa barrinha. Então o índice teve uma movimentação aqui muito legal. Eu peguei somente a parte da manhã aqui, já caí fora dos gráficos, agora só à tarde que eu voltei para ver esse movimento, todo esse discurso aqui, esse alvoroço que aconteceu, mas quem ficou aí na parte da tarde
provavelmente conseguiu aí encher o bolso de dinheiro, porque o movimento foi muito bonito, né? Essa saída guiada aqui, ó, pela 20, pela 200, pela média de 8 foi linda. Essa continuidade desse movimento. Em nenhum momento, percebe que eu não tive a anulação do topo anterior, né? Eu tenho esse topo, eu tenho esse fundo, eu tenho um topo mais baixo. Então, o sentimento do mercado ainda era para baixo. 5 minutos aqui, ó, também já estava todo alinhado para baixo. Então, era só aguardar o retorno à média, o gatilho de continuidade do movimento que veio nessa barra 84 e entrar vendido, né, para aproveitar a próxima pernada desse movimento. E é isso, né? Índice aqui, ó, uma baita de uma movimentação. Vamos dar uma olhada nesse dolinha. Então, dolinha a princípio, ó, vamos monitorar aqui. No dia anterior, nós já tivemos um movimento aqui de recuperação compradora. Vamos olhar os 60 minutos desse dólar, né? Eu já tinha comunicado aqui, comunicado não, né? Já tinha compartilhado com vocês que poderia ter sido um falso rompimento desse 4.900. Esse preço tenta se manter abaixo, mas retorna para cima. A gente faz o alinhamento aqui, ó, da média móvel de 20 com a média móvel de 8, já cruzando aqui no sentido contrário. E a primeira hora do dólar foi um movimento aqui bem chato, né? Olhando aqui pelos 5 minutos, nós tivemos uma correção num formato de canal. Então, olha só. Deixa eu ajustar aqui esses 5 minutos. Olha só, uma correção dentro desse formato desse canal. Posso também medir por essas retrações desse movimento. Nós corrigimos aqui, ó, nos 50%. Tenho aqui também uma possível troca de polaridade com essa região. Aqui eu tinha duas, né? Trocas de polaridade. Primeira região aqui, que a gente segura no começo do pregão, depois não consegue mais segurar, a gente rompe esse nível de suporte e vem testar o próximo, que é a retração de 50%, esse topinho anterior rompido. Que horas que a gente consegue dar continuidade nesse movimento do dólar? Percebe que assim, o movimento, ele fica costurando a média móvel de 20 com a média móvel de 8, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E as médias, elas ficam no meio do preço. Então, nesse momento, é o momento que eu marco essa região e não faço nada nesse dólar. Para mim, é um movimento aí muito chato, porque ele fica andando no formato de canal. Ou você pega a sua saída nas extremidades e põe no bolso, porque ele volta para o seu ponto de entrada, depois caminha de novo, aí volta para o seu ponto de entrada, caminha de novo. Então, não é aquele trade legal de ser conduzido. Dessa maneira, o dolinha ele vem conseguir se livrar dessa região do canal após o rompimento dessa região. E aí sim, o alinhamento das médias móveis. Então, o mercado estava querendo fazer o quê? O alinhamento para continuar esse movimento aqui de alta, né? Olha só, movimento da 200 já por baixo nos 5 minutos. A partir do momento que eu tenho a 200, a 20 e a 8 aqui, todas alinhadas, apontadas para cima, é o momento em que o gráfico dá continuidade. Então, percebe que daqui para frente foi que o gráfico começou a andar. Daqui para trás, ele só se embaçou nesse canalzinho. Então, as médias emboladas, esse movimento de correção chegou aqui na proximidade com a média móvel de 200. Eu tenho aqui um estado comprimido já das médias, as médias de 20 e de 200 próximo, que pode gerar essa expansão desse movimento. E eu tenho aqui o primeiro gatilho de saída, né? Eu já tinha conseguido me livrar dessa linha de tendência de baixa, para quem gosta de utilizar, né, as linhas de tendência de baixa, já tinha me livrado. E aí eu já tenho o alinhamento das médias, já tenho todo esse cenário já para dar continuidade. Essa barrinha bull foi o primeiro acionamento, depois eu tenho aqui, ó, mais um acionamento. E aí eu tenho o que? A renovação dessa máxima. Após a renovação da máxima, que é a última zona de interesse vendedor que eu tinha aqui do dia, vendedores não aparecem. Eu tenho 4 barras de venda praticamente para anular uma barra de compra. E aí eu tenho o que? Um acionamento de um VBS. Aqui pelo cenário dos 5 minutos, foi o mesmo movimento aqui, ó, pelo cenário do 2 minutos. Pelo 2 minutos eu tenho gatilhos aqui anteriores também, ó. Também aqui movimento saindo da 20, da 200, da 20, da 8. Todas alinhadas próximas num estado comprimido. Tanto o índice quanto o dólar aqui. Foi bem nítida a movimentação direcional dos ativos, né? Olha só a barra aqui, ó. Elefante de continuidade desse movimento. Vou, avanço, faço pullback, alinho média de 20, média de 8, cenário muito comprimido entre as duas médias, o momento aqui que eu gosto de pegar a saída dos movimentos, tanto pelo 2 como pelos 5 minutos, o cenário estava alinhado. Tenho essa barrona aqui, essa monster dessa barra, né, às 3 horas da tarde, que veio aí junto com o discurso. E aí, a partir do rompimento dessa máxima aqui, ó, do dia anterior, eu já tenho o quê? O caminho livre. Esse movimento, inclusive, foi muito parecido com o do índice, né? No começo do pregão. O rompimento aqui da máxima desse movimento e o pullback trocando polaridade, ó.
Então, para mim aqui, o que era resistência foi aqui definido como suporte para dar continuidade nesse movimento. RBTO aqui acionada, dando continuação nesse movimento. Posso pegar os mesmos alvos da mesma maneira que eu fiz para o índice, então não é porque é um ativo diferente que eu vou operar de maneira diferente. E olha lá, eu espelho esse movimento aqui em V para cima. Após esse rompimento, eu venho, ativo essa troca de polaridade, dando aqui continuidade. Venho buscar primeiro alvo, consigo romper esse primeiro alvo em busca do segundo alvo. E olha lá onde a gente busca, viemos buscar aqui segundo alvo desse movimento. Todo o movimento guiado pela sua média móvel de 20, pela média móvel de 8, ambas ascendentes e paralelas, é movimento de tendência plena e clara aqui. Somente o que? Subindo o stop por pivôs, dando aqui continuidade nesse movimento, ó, mais um stop bem posicionado. Agora quem está conduzindo essa operação está com o stop abaixo dessa barra 102, teste aqui na média móvel de 20, mais uma possível troca de polaridade com esse nível aqui, ó, de resistência, resistência, resistência rompida, trabalhando aqui como suportão. Então já é um ponto técnico aqui, ó, de stop. Caso ele frustre e deixe um topo mais baixo, esse movimento aqui vai ser perdido. O trailing stop bem conduzido tecnicamente. Então, hoje índice dólar, ó, nessa quinta-feira, se você não fez dinheiro, você não está operando corretamente, você não tem uma metodologia, porque hoje os gráficos aqui foram uma bênção, né? Movimento muito bonito, movimento aqui muito claro. Hoje aí podemos dizer que foi um movimento até fácil, né, dos gráficos, principalmente para o índice aqui. Na primeira parte do dia aqui foi lindo de ver. O movimento que eu expliquei aqui agora para o dólar e para o índice foi o movimento aqui, ó, da abertura do começo do dia. O movimento aqui, ó, de rompimento dessa máxima, pullback com troca de polaridade, buscando o segundo alvo de Fibo desse movimento aqui, desse espelhamento, olha lá. Opa, deixa eu ajustar aqui. Olha lá. Primeiro e segundo alvo atingidos, mesmo movimento aqui, ó, pro dolinha, né? Olha lá. Movimento desse V aqui rompido. A gente volta, troca a polaridade, primeiro e segundo alvo aqui, ó, atingidos nesse movimento após essa troquinha de polaridade. Os dois aí com a mesma característica, com a mesma movimentação, sendo conduzido agora tecnicamente esse dolinha, já é 5,5 aqui, né, praticamente aí chegando na última hora de negociação, mas quem veio aqui, ó, conduzindo de maneira técnica, conseguiu comprar, aqui tivemos ponto de compra, aqui tivemos ponto de compra, VBS ativo, RBTO já na troca de polaridade, dando continuidade, elefante lock 3 de continuidade de movimento, top inteiro takeout de lock 3, segundo alvo ativo, pullback formado, BT aqui já de lock 1 para dar continuidade nesse movimento. Aqui já está chegando em um estado mais amplo, então a qualidade dessa operação aqui já é menor. A partir desse momento que a gente vai ampliando muito o estado, esse movimento vai diminuindo a sua capacidade de se distanciar da média móvel de 200. Então, nessas localizações aqui, a gente já emprega uma quantidade menor de contratos. Quando a gente está com a região aqui, ó, próxima da 20, da 200, é o melhor ponto que a gente tem para adicionar ou já entrar com a nossa posição mais pesada, porque é nesse momento em que o gráfico ele pode andar, que ele pode aí dar continuidade. Nesse momento aqui, a gente já deve entrar o quê? Com posições mais leves, com posição menos pesada, já devido ao seu estado amplo. Mesmo cenário aqui para o índice. Começo do dia, nós tínhamos o quê? Um cenário comprimido aqui, ó, pelo 2, pelos 5 minutos. Então, nessas regiões aqui, a gente pode montar o quê? Nossas posições máximas, nossas posições mais pesadas, devido ao quê? O cenário comprimido. A continuidade desse movimento aqui veio em lock 3 com essa troca de polaridade. Nesse momento aqui, eu já uso o quê? Minha mão média. Já uso minha mão um pouco mais leve, porém aí com uma quantidade razoável. Depois desse movimento eu tenho aqui acionamento ainda na continuidade já bem mais longe, bem mais afastado, então a nossa posição mais light, mais leve aí de contratos que a gente utiliza dentro da nossa metodologia operacional, né? Então galera, mais um dia aí, hoje um dia lindo de se operar. Muito boas movimentações tanto do índice quanto do dólar. O dólar veio andar somente aqui no período da tarde, após a 1h da tarde, né? Que ele realmente consegue alinhar as suas médias, as 3 médias aqui, e dar sequência nesse movimento. Após esse estado comprimido, estamos expandindo esse estado. Valeu galera pela audiência, não esquece de deixar o like aqui. E tamo junto, até amanhã.